Comecei a fazer terapia e não me adaptei. E agora, desisto da terapia, o que eu faço? Algumas pessoas podem passar pela experiência de não sentir-se adaptadas, não gostarem, não se identificarem com a terapia. E eu separei aqui hoje 4 razões pelas quais eu acredito que isso possa acontecer. A primeira razão que eu acredito que pode gerar essa não identificação do paciente com a terapia é a própria abordagem do terapeuta. A psicologia possui diferentes abordagens. Dentro da psicologia clínica, você pode fazer uma terapia com um terapeuta cognitivo-comportamental, com um analista do comportamento, com um psicanalista, com um terapeuta que utilize uma linha mais sistêmica, com um terapeuta da Gestalt. Você pode fazer terapias em diferentes linhas e cada uma dessas linhas tem uma visão de ser humano, uma ênfase, uma estrutura de trabalho, métodos diferentes e nem todo paciente se adapta a todos os tipos de terapia, a todas as linhas. Então, se você não se adaptou, uma das possibilidades é que aquela linha não seja uma linha com a qual você se identifica. Algumas pessoas vão se identificar muito bem com a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho. Outras pessoas vão se sentir muito melhores sendo atendidas por um psicanalista. Isso não tem a ver com uma linha ser necessariamente melhor do que outra, mas tem a ver com a nossa pluralidade, com a diferença que existe entre nós humanos e, por que não, dentro da própria psicologia, tá bom? Um segundo ponto que pode interferir ali é a própria relação terapêutica não ter sido bem estabelecido, o vínculo com o terapeuta não ter se desenvolvido bem. E isso também pode acontecer por diferentes razões. Às vezes a gente não se identifica com a outra pessoa, com o jeito da outra pessoa, ou aquela pessoa, o terapeuta nos lembra alguém que faz com que eu fique desconfortável na sessão, por associar tanto a imagem ou a voz ou o jeito dele a uma outra pessoa. Existe o estilo, de cada terapeuta. Então, se você pegar 10 terapeutas cognitivo-comportamentais, você vai ter 10 estilos diferentes ali de atendimento. Existem pessoas que elas são assim excelentes teóricos, ótimos professores, mas na prática ali clínica do atendimento, os pacientes não ficam tão satisfeitos, não gostam tanto, e isso não tem necessariamente a ver com a competência do terapeuta, tá? É bom ficar bem claro. Existem questões que são realmente do estilo da pessoa do terapeuta. Às vezes a pessoa ela é super competente, é muito capacitada, é assim renomada, mas ela atendendo não causa no paciente, aquela vinculação tão boa como uma pessoa que às vezes não é tão renomada, não tem tantas formações e capacitações técnicas, mas para aquele paciente faz uma excelente vinculação, tá bom? Então há questões que são da pessoa do terapeuta e você pode não se identificar com isso, não significa que o terapeuta não é bom e não significa também que existe um problema em você, tá? Vocês só não se combinaram ali e aí é o caso de buscar um outro profissional, experimentar fazer terapia com uma outra pessoa. Então, quando eu suspeito que a linha não está sendo uma linha da psicologia com a qual eu me identifique, eu posso mudar de abordagem, eu posso mudar de linha. Quando é o caso da pessoa do terapeuta, eu posso tentar fazer uma consulta com outro profissional para ver se eu me sinto melhor. Então, a gente vai entendendo assim essa não adaptação. Pode ocorrer também, esse é um terceiro ponto, de o terapeuta não ter mesmo muita habilidade. Então, às vezes é um terapeuta que não tem muito tato ao abordar algumas coisas com o paciente, ou é um terapeuta que não domina tanto aquela temática que é importante ser trabalhada com o paciente. Então, vamos supor que o terapeuta não domine trabalhar com pacientes que sofrem com fobia social. E aí o paciente com fobia social busca esse terapeuta. Já é difícil para ele estabelecer relações com as pessoas. E ainda o terapeuta, por não ter muitas habilidades, acaba ali tendo alguma conduta
que torna para esse paciente a sessão algo aversivo, algo desconfortável mais do que normalmente seria. Então, nesse caso, a falta de habilidade do terapeuta pode estar dificultando a adaptação do paciente à sessão. Para esse ponto, é muito importante que terapeutas tenham noção de qual é o campo em que eles estão aptos a atuar. Se eu não me sinto competente, capaz ainda de pegar uma determinada demanda, eu preciso me atualizar, estudar mais sobre aquela demanda, buscar uma supervisão ou até definir para mim mesmo se aquela demanda é uma demanda com a qual eu desejo trabalhar ou não. Porque a gente também não precisa trabalhar com todas as demandas. O que eu não posso permitir é que a minha falta de habilidade como profissional gere prejuízos para o paciente. Então, eu preciso ter uma noção de até onde eu posso ir como profissional, de até onde eu tenho sido competente para assumir alguns casos, para não deixar que a terapia do paciente, o avanço, o tratamento ali seja comprometido pela minha falta de habilidade. E o quarto ponto que eu separei sobre esse assunto, que pode também acontecer e não é difícil que aconteça, é que o paciente venha para a terapia com uma expectativa que é irrealista sobre o processo terapêutico. Por exemplo, às vezes o paciente pode vir para a terapia na expectativa de que o profissional vai dizer exatamente o que ele deve fazer, o que ele deve dizer, a decisão que ele deve tomar, e em muitos casos não é isso que vai acontecer. E aí o paciente sente que a terapia não está funcionando para ele, que alguma coisa não está legal ali, né? Que o processo terapêutico não está atendendo às suas demandas, mas na verdade é porque há demandas que às vezes não são muito realistas. Existem coisas que não são papel do psicólogo, assim como existem outras que são e que sim, o psicólogo precisa, né, ser capaz de atender. E aí, se eu espero mais do que o profissional pode me oferecer, obviamente eu vou criar espaço e condições ali para surgir uma frustração nessa terapia. Então esta pode ser também uma razão pela qual os pacientes não se adaptam. Qualquer uma que seja a razão pela qual você não se adaptou à terapia, é importante parar, avaliar aquilo que pode estar acontecendo para decidir qual é a melhor conduta a adotar. O que eu não sugiro é que você conclua que a terapia não pode te ajudar ou que não há jeito para você, porque não é assim. Existem muitas ferramentas na psicologia para ajudar pessoas com diversos tipos de dificuldade. Certamente existe um terapeuta, uma linha que pode ajudar você no seu caso, e se você não se identificou com aquele profissional ou com aquela linha de trabalho, o meu incentivo para você é que você continue buscando, porque com certeza o dia que você encontrar alguém que esteja apto a ajudá-lo a caminhar em direção aos seus objetivos, você vai se sentir muito mais realizado e feliz. Eu agradeço você ter ficado comigo até aqui, um abraço e até a próxima semana.